Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma vez pôr aqui as nossas ideias e compartilhadas com vocês aí do outro lado. Eu estava lendo aqui a Bíblia, mais precisamente em Gênesis capítulo 20, que fala, de Abraão e Abimeleque. Abimeleque era um rei, pessoal. Resumindo aqui a história. Não vou resumir. Eu vou ler na íntegra aqui para vocês, não vou resumir. É rapidinho aqui. Gênesis capítulo 20. Abraão saiu de Manre e foi para o sul do país de Canaã, e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vai destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé, e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos aos seus serviços e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: vejo o que você me fez. Que mal eu lhe causei para que fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você está pensando quando você fez isso? Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Então, disso Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa de meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, façam-me o favor de dizer que sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu a Sara a Abraão. Além disso, deu-lhe ovelhas, bois, escravos e escravas. E disse: olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: estou dando ao seu irmão 11 quilos e meio de prata. Para os que estão com vocês, saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas. E assim puderam ter filhos novamente.
Amém. Olha, agora trazendo aqui, eu lendo isso aqui, eu pensei em uma coisa, que às vezes a gente mesmo bem intencionado, a gente faz coisa errada, por incrível que pareça. Aqui no capítulo 20, em nenhum momento fala a palavra estratégia, né? Que isso que Abraão fez, uma estratégia, né? Quando eles saíram mundo afora, porque Deus disse, olha, né? Sai da terra dos teus pais, mas também não disse para onde, então eles saíram andando. E ele com medo, porque Sara era muito bonita, né? Ele, olha, se eu falar que eu sou seu marido, vão me matar para ficar com você. Então diga que você é minha irmã. E como ele falou aqui que de fato era por parte de pai, né? E naquele tempo, então, poderiam se casar, né? Então, é eu que estou falando, né? Então isso aqui eu acho que foi uma estratégia dele. Lembrando, as palavras estratégia, como vocês viram aqui, não tem na Bíblia, sou eu que estou dizendo, ok? Então, assim, por causa dessa estratégia de boa fé, né, para proteger a Sara, mas quase deu ruim para o rei Abimeleque, que não tinha nada a ver com a história dele. Deus quase matou ele e todo o país dele, entendeu? Todos os que são com ele. Ou seja, como é grave. Mas foi sem querer, foi assim, né? Foi às vezes querendo de boa intenção. Foi de boa intenção, né? Pra proteger, mas acontece. Aí aqui que eu vou fazer um elo aqui, né? Um gancho. Por exemplo, eu tenho muito medo de indicar um livro. Pessoal. Por exemplo, quando eu indico um livro, feito esse daqui, ó, Libido Dominante, do E. Michael Jones, que vai buscar a origem da revolução sexual, né? Ele vai passar... Eu li aqui 2 capítulos, então ele vai estar falando aqui muito da França. E tem uma mulher que é chamada Mary... alguma coisa Craft. Eu estou chamando ela aqui de Mary Craft. Vocês vão ver, no capítulo 2. E essa mulher, ela prega, junto com o Marquês de Sade, né? A libertação sexual. Ou seja, você pode ter relação com quem você quiser, tá entendendo? Onde é que eu estou querendo entrar? Quando eu vou indicar um livro, eu penso, será que a pessoa tem uma base cristã para ler um livro sobre temas pesados, como é o tema da revolução sexual? Será que ela tem uma base forte para ler Freud, Hegel? O que é que eu penso? Digamos que a pessoa não tem uma base sólida, talvez nem sequer conheça a Bíblia, nunca nem tenha lido a Bíblia, entendeu? Nunca nem tenha lido a Bíblia. E ela vai ler Libido Dominante, que eu indiquei. E esse jovem, vou estar aqui que tenha 18 anos, ok? Não tem uma base bíblica. A casa do cara, ninguém é cristão, ou então é aquele cristão que, por que pareça, vou dizer aqui, um cristão liberal. Tem muito. Eu vi uma live do professor Alexandre Costa só sobre isso aí. Foi agora no copo de Red Pill, segunda-feira, que eles falavam só disso aí. Interessantíssimo. Cristão liberal. E assim, pode tudo, né? E ele vê uma pessoa
defendendo essa liberdade sexual. Né? De você, ó, se eu estou gostando de uma menina, ela está gostando de mim, então, né? Tá aí. A gente pode fazer sexo à vontade, porque, enfim, ela está gostando de mim ou dela. Então, a Mary Craft, ela vai defender isso no livro. Mas só que ele não tem a base moral para saber que é errado. Então, de repentemente, se eu indicar esse livro aqui para ele, não seja o melhor. E eu vou estar acabando fazendo a mesma coisa que Abraão fez. Vou estar botando ele em maus lençóis, por minha causa. Entendeu? Por isso é que eu sempre falo aqui nos vídeos. Você que vai para qualquer tipo de literatura, antes, o primeiro livro que você tem que ler é a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Para que você tenha, para você saiba que é a moral, você saiba o que é o certo. Para só depois então ir para qualquer outra coisa, um livro de psicologia, um livro de história, um livro de filosofia. Porque se você não tiver contato com isso, com a moral, com Jesus, você vai ficar à mercê desses caras. E talvez você passe a gostar de uma premissa errada. Entendeu? E aí? Não foi de boa fé? Eu indiquei o livro de boa fé. Pô, bacana o livro pra você ver de onde é que sai todo esse lixo que a gente tá vivendo hoje. Mas não é pra todo mundo. Eu tenho medo disso. Aí eu fiquei pensando, pô, no dia que eu indiquei o livro, eu não sei se eu falei, mas eu reitero aqui. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler. Você é um cristão. Você não pode se dizer, você leva a sua vida intelectual a sério, e se você é cristão, você nunca leu a Bíblia, você lê um versículo aqui, outro acolá, vai na missa e tudo, mas você nunca leu a Bíblia, irmão, me desculpa. Como é que você está querendo levar a sua vida intelectual a sério? Não pode. Porque aí quando você pegar, você lê sobre o Marquês de Sade, uma Mary Craft, você vai saber que a premissa, né, querendo fazer aqui do mundo um paraíso, é demoníaca. Você não vai se ludibriar com essa ideia. Mas para isso, repito, tem que ler, tem que ter intimidade com Deus. Aí ele te iluminar a sua mente para você ler, enfim, livro de filosofia, livro de história, de psicologia, entendeu? Então é isso. Que às vezes a gente às vezes quer fazer o certo, de boa vontade, obviamente, e às vezes a gente acaba atrapalhando, sem querer. E às vezes a gente não percebe, né? Então, eu trouxe pra mim, né? Obviamente. Primeiro a gente tem que olhar os nossos pecados para depois ajudar a tirar a trave o cisco do olho do outro. Sendo que na nossa tem uma trave. Eu acho que a minha trave é essa. Então fica aqui um aviso para você que quer ter uma vida intelectual séria. Tem que ter Bíblia. É a base do seu estudo. Primeiro leia a vida dos santos. Por exemplo, eu li a Bíblia, li Santo Agostinho, agora estou lendo o Hugo de São Vito. Só depois de ler isso, e eu leio muito C.S. Lewis. Eu tenho aqui tenho acho que mais da metade da coleção dessa edição da Thomas Nelson, que é desse daqui, ó. Lindíssima, lindíssima essa coleção, capa dura, nossa senhora, é uma maravilha. Ó. Assim, você tem que ter a bagagem literária cristã, para quando você pegar
autores sinistros, porque esses caras são gênios, meu pessoal. Então, a gente não pode subestimar. Um Hegel é medonho, esses caras. Eles são danados, como diz o professor Evandro Pontes. Mas de propósito, eles são mestres na arte de te confundir, na arte da retórica, de construir a história bem alinhada, bem engajada, entendeu? A ponto de te convencer, ok? Para que você não caia nisso, meu irmão, você tem que ter muita Bíblia, você tem que orar, para você não cair no conto. Então, assim, tem que ler Bíblia e você não cair em qualquer outra pessoa. Por mais que ela te indique um livro, né, de boa fé, você pode se desviar por causa de um livro, pessoal. Acontece. Por exemplo, saiu um livro novo da editora aí, que é um livro sobre Karl Marx e o Diabo, e tem outro que é Petiste, eu acho que é o nome. É um nome de uma prisão onde teve torturas de todo grau lá na Romênia, se não me falha a memória. E todo mundo indicando, né? Mas vem cá comigo. Uma pessoa que ela não tem o conhecimento da palavra e ela pega uma leitura dessa que é impactante. Eu não li ainda, pessoal. Eu não li, mas eu já vi resenhas do pessoal que leu e assim é brutal, porque lá tinha técnicas, lá muito exposto às técnicas de lavagem cerebral que tinha, entendeu? E lavagem cerebral, né, o pessoal tem essa coisa do filme, né, de Hollywood. Acho que é você sentar na cadeira com as mãos amarradas aqui e o cara botar um saco e é isso, né, levar choque, né? Não, pessoal, é sinistro. Eu não vou nem falar aqui pra vocês, mas tipo assim, a pessoa que ela ainda não tem uma cristandade forte, uma base cristã forte, ela pode ler esse livro e dizer, poxa, como é que Deus permitiu isso? E acabar, fragilizar ainda mais aquilo. Tá entendendo? Então assim, em vez de você trazer a pessoa e tomar um choque de realidade e dizer, poxa, olha o que esses comunistas safados fizeram aqui. Não, pode dar um efeito reverso no cabra, tá entendendo? E ele achar que aquilo, poxa, mas se Deus existe, por que ele permitiu aquilo ali? Ou seja, não é todo mundo que está preparado para todo tipo de leitura, pessoal. Não é. A gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Então, quando você vai fazer qualquer indicação de livro, muito cuidado. A pessoa pode não ter a mesma, a mesma envergadura que você tem. E pode dar o efeito contrário. Então, assim, sempre indico livros cristãos. Primeiro. Para depois você entrar em outros autores. Mas nem todo mundo é igual, né, gente? Nem todo mundo é igual. Então, assim, eu, por minha parte, eu digo, primeira coisa que você tem que fazer, ler livros cristãos. Deixa esse negócio de comunismo, socialismo, para depois, pessoal. Muito depois. História. Pegue... livro, uma enciclopédia ótima, que é a enciclopédia do Rodrigo Silva, sobre a vida de Jesus. Vai ver sobre a vida dos santos, Santo Agostinho, São Tomás, Hugo de São Vito, a Bíblia, entendeu? Deixa esses temas aí para depois, pessoal. Se você ainda não tem uma base forte, se você, poxa, eu tô com medo de ler esse livro aqui, hein? Tô com medo de ler esse livro aqui. O cabo é sinistro, né? Como eu gosto de dizer aqui. Por exemplo, Gramsci, Hegel. Gramsci nem tão, mas Hegel é bravo. Freud também. São dois caras medonhos. Eles são danados. Então, assim, você tem que ter uma base cristã.
Ok, pessoal? Então é isso, né? A meditação da palavra divina a gente traz sempre pra gente, né? A gente tem que olhar primeiro os nossos pecados para depois a gente ajudar a outra pessoa, para não ser um cego guiando outro cego. Então, fica isso. Cuidado com o que vocês indicam. Sempre conversem bastante, né, sobre temas cristãos, gente. Também não vamos ficar enxurrando aqui a nossa cabeça com porcaria, só com coisa ruim, não. Vai ler, vai ver um bom filme, vai ver uma boa série. Eu adoro série de investigação policial. Tô vendo uma agora que chama Bosch. Tem ela na Amazon, então assim... eu gosto assim desse sistema de investigação policial, muito bom. Então, pessoal, não fique preso passando o dia vendo um negócio de política, de comunismo, não. Ó, sua vida tem que estar aqui, ó, na palavra. E claro, aí você tem uma base, você vai progredindo. Nunca dê um passo maior que a sua perna, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria dizer. Fazer esse link, né, com o que eu li, que quando eu li poxa, é isso aqui, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.